Graça e paz. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha de Deus. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma tarde de adoração, tarde de louvor, tarde de aprendermos a palavra do Senhor. Tarde esta que nós colocamos o título de tarde de estudos da palavra de Deus. Toda quarta, todo sábado, estamos juntos, louvando, bendizendo, adorando, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dos estudos da palavra de Deus, através da meditação da palavra de Deus, para que possamos, cada dia mais, aprendermos e aplicar esta palavra de vitória, palavra poderosa, que nos dá vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje certamente daremos término aos nossos estudos sobre cronologia bíblica, em que estamos iniciando a quarta live sobre este assunto que já falamos várias vezes. É um assunto que quase não se é abordado, quase não se é estudado, mas é um assunto de suma importância, um assunto imprescindível para que possamos nos nortear, para que possamos ter verdadeiramente a noção sobre a linha do tempo dos eventos bíblicos, a linha cronológica dos eventos bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som. O saxofone está muito alto. O rapaz está empolgado. Graças a Deus, assim ficou melhor. Portanto, um assunto, voltando ao que estava falando, um assunto importantíssimo para que possamos ter a noção exata da linha do tempo, da linha temporal em que aconteceram os eventos, ok? Baseado nisso, sabemos que a questão da ordem dos livros no compêndio sagrado, na Bíblia Sagrada, não está condizente com a ordem cronológica, com a ordem temporal, ok? Ok? Evidentemente, alguns livros relacionados na Bíblia Sagrada, eles estão separados a nível de assunto e não de ordem temporal, ordem cronológica. Exatamente do jeito que nós estudamos nas lives anteriores. Assuntos que estão separados, juntos, ordenados por livros que estão ordenados por assunto, não pela ordem temporal ou ordem cronológica. Por isso que vemos, por exemplo, Esther relacionada nos livros históricos e não está lá perto de Zacarias e Malaquias, que deveria de ser, porque temos
os eventos, os assuntos que aconteceram na vida de Esther no momento em que Zacarias e Malaquias estavam no seu ministério profético, na ocasião. E na ocasião em que Assuero assumiu o trono da Medo-Pérsia. Ok? Se fosse por ordem cronológica, Esther estaria lá junto dos dois profetas menores, Zacarias e Malaquias. Certo? Beleza? Portanto, os livros eles estão agrupados por assuntos e não por ordem cronológica. Por isso que muitas das vezes aquele que não tem a noção ou o conhecimento de cronologia se confunde um pouco em relação a essas questões. É por isso que é muito importante, mesmo para que você possa ter uma amplitude maior no que se refere ao tempo e espaço dentro dos eventos bíblicos. Por falar nisto, eu gostaria de fazer aí uma ressalvazinha, porque, como eu falei, irmãos, cronologia bíblica, ela é algo muito interessante. Por quê? Porque cronologia bíblica, ela é tão complexa, parece que não, mas ela é tão complexa, que acaba, se você não prestar bastante atenção, se alguma coisa tiver tirando um pouco o foco, o que acontece? Você acaba, talvez não se perdendo, mas se confundindo em alguns momentos. Não foi diferente comigo. Eu, na última live, e eu gostaria que você anotasse, e se você anotou na live anterior, o que eu vou falar agora, você vai lá e corrija, porque é importante. Como seres humanos que somos passíveis a equívocos, ok? A equívocos. E eu dei uma informação um pouco equivocada. E a informação foi sobre o local em que iniciou e se deu o ministério de Ezequiel. Mesmo porque a gente estava falando de Isaías, estávamos falando de Jeremias, e esses sim, esses tiveram os seus ministérios ali nas terras de Judá, certo? Outrora terras de Israel e as terras de Judá, porque quando eles foram chamados ali para já falar para Judá e Israel algumas mensagens que Deus estava enviando. Porém, quando Ezequiel começou seu ministério, e aí depois, sempre que eu faço uma live de estudo, depois que eu saio do Facebook, eu começo a dar início à edição para colocar no canal do YouTube, ok? Com isso, eu supervisiono, eu verifico, eu fiscalizo para ver se tem alguma discrepância. E às vezes eu encontro, porque você está falando alguma coisa, uma outra coisa, e aí acaba cometendo equívocos. E quando eu falei de Ezequiel na última live, eu falei que o seu ministério iniciou em Judá. Não, esqueça isto. E equívoco, ele tem que ser corrigido. E como nós estamos estudando a palavra de Deus, e para Deus tudo tem que ser feito com excelência, ok? E de forma excelente e de forma humilde, eu neste momento peço desculpas em relação ao equívoco e
gostaria que você, comigo, consertasse lá no seu caderno. Ezequiel começou o seu ministério no cativeiro babilônico. Mas, irmão Paulo, já que o irmão falou que se equivocou no momento porque estava falando e aí se confundiu, falou de Isaías, falou de Jeremias, que estavam em Judá, e aí falou que Ezequiel também estava. Não, Ezequiel começou o cativeiro e foi chamado por Deus no momento em que ele estava junto ao rio Quebar. Junto ao rio Quebar e junto aos seus irmãos cativos nas terras dos caldeus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ok? Ali deu-se o ministério do profeta Ezequiel. Foi na Babilônia. Certo? Junto ao rio Quebar. Tá certo? Amém? Só uma ressalva de antemão, novamente. Eu peço desculpas, porque muitas das vezes confunde. Eu já peguei em outras lives alguma discrepânciazinha, e aí eu vim na outra live sanando, consertando o erro, o equívoco, para que você, meu caro e amado irmão que tem nos acompanhado, aquele caro e amado ouvinte que tem nos acompanhado, não se equivoque também no momento em que você fizer uso dos estudos, num momento de discussão teológica, talvez até num momento que você vá preparar uma mensagem, e aí você não se equivoque fazendo uso dos estudos que tem sido uma bênção, tem sido edificante e sempre com excelência, porque para Deus tem que ser feito o melhor. Amém? Glória a Deus. Tudo certo? Muito bem. Nós estamos agora nós entraremos na parte final dos nossos estudos, e eu quero te comunicar que a partir de sábado nós iremos mudar um pouquinho a formatação. Nós faremos as nossas tardes de estudo, mas eu gostaria de mudar um pouco para não ficar tão assim longo, extenso e talvez até um pouco cansativo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu caro ouvinte. Nós vamos fazer aí um período agora. Sim, não deixa de ser estudo, não. Vai ser estudo. Mas é um período de reflexões. Traremos reflexões, traremos algumas mensagens de reflexão para nossas vidas, que também não deixarão de ser importantes ferramentas de estudo, porque falaremos da palavra de Deus, traremos a reflexão, abordaremos, fragmentaremos, talvez em alguns sermões expositivos, alguns sermões textuais puros, ok? E aí nós teremos aí também um nível agora de estudos a partir de reflexões, ok? Amém? A partir de sábado continuaremos às 15 horas, tá certo? E aí traremos reflexões por algum tempo, e aí também para que possamos, porque reflexão é um pouquinho menos extenso, mas também altamente edificante para os nossos corações, sem dúvida, ok? Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Amantíssimo, eterno e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te glorificamos, te exaltamos e te damos graças, ó Deus,
por estar novamente diante da tua presença, por, Deus querido, acordarmos esta manhã e com o fôlego de vida que tu nos concedeste, para que pudéssemos nos levantar com vigor, ó Senhor, que tu nos dispensasse, Pai querido, para que pudéssemos levantar e olhar o belo dia, e olhar, Senhor, que novamente podemos ver a luz do dia, um novo dia abençoado por Ti, um dia, Senhor, que nos traz alegria por estarmos na Tua santa e gloriosa presença, e por isso, Senhor, novamente te dizemos graças, Ebenezer, até aqui Tu nos ajudaste, ó Deus, ó Senhor, e Deus querido, te louvamos por isto. Quero, ó Senhor, te pedir, Pai querido, que Tu, Senhor, continue conosco, Tu, Senhor, tome o primeiro lugar neste trabalho, nesta tarde de estudo, Senhor, ser entronizado, Senhor, no meio, Senhor, da Tua igreja. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que Tu nos oriente, Tu nos conduza, Senhor, Tu nos ensine, Tu, Senhor, ministre, Senhor, a Tua palavra sobre os nossos corações. Pai querido, palavra esta, Senhor, que, Deus querido, quando aprendemos, Senhor, quando guardamos, ó Deus, quando, Senhor, escondemos, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, Senhor, e a Tua palavra também diz no Salmo, ó Deus querido, Salmo 119, que quando guardamos a Tua palavra, que quando escondemos a Tua palavra em nossos corações, Senhor, nós, Senhor Deus, não pecamos contra Ti, Senhor, porque nós guardamos e aplicamos, Senhor, a Tua palavra a cada dia de nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa sacrossanta palavra. Muito obrigado pela essa palavra que cura, que salva, que liberta, que, Deus querido, que rompe cadeias, que, Senhor, faz com que nós venhamos transpor muralhas, Senhor. Oh, Deus querido, muito obrigado, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Deus, que nós sejamos, Senhor, como sempre temos sido, Senhor, através da Tua administração, através da Tua santa vontade, Deus, uma ferramenta, Senhor, na face dessa terra, para que possamos, Senhor, através do agir, do Teu fluir, Senhor, do Teu Santo Espírito, possamos, Senhor, ministrar a Tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua voz. Pai, continua, Senhor, manifestando o Teu poder através destas lives. Continua, Senhor, alcançando vidas, Senhor, através dessas lives, Senhor. É pela fé, Senhor. É pela fé que nós, Senhor, fazemos menção, Senhor, desse desejo, ó Deus querido, de que a Tua palavra, Senhor, através dos nossos lábios, cheguem, Senhor, aos ouvidos daqueles que precisam, Deus. É isso, Senhor, que te pedimos e já te agradecemos com a certeza da vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, esse que vive e reina para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Maravilha. Muito bem, queridos. Nós paramos, nós fizemos um resumão, né? Podemos dizer assim, do período interbíblico. Nós falamos primeiro dos acontecimentos do período, ok? Nós falamos dos acontecimentos do período, mas não demos a cronologia, não abordamos essencialmente a cronologia, apenas falamos dos assuntos, dos eventos. Hoje eu quero te apresentar a cronologia do período interbíblico ou intertestamentário,
que nós falamos na última live que durou 400 anos, também chamado de período de silêncio, ok? Porque foi um período que Deus não usou ninguém na face da terra para falar de suas mensagens, falar com o homem. Foram 400 anos de silêncio da parte de Deus para com o homem. Analisando o período interbíblico e trazendo à memória, você que tem estudado nessa tarde de estudos da Palavra de Deus, e aí eu quero trazer à sua memória um evento bem interessante que ocorreu quando nós falamos de anticristo e grande tribulação. E aí, quando nós falamos depois na questão da sexta trombeta para a sétima trombeta, existiu um período também, podemos até dizer que foi um hiato, ok? Ou seja, uma lacuna, um período de silêncio, houve silêncio. E aí, se não me falha a memória, e eu quero refrescar a sua neste momento, claro, evidentemente, se você lembrar, você vai lembrar que foi um período de 30 minutos de silêncio total. Porque aí a sétima trombeta, ela é a trombeta, inclusive foi até dado como, acho que me parece que foi até uma observação que eu fiz, que é a trombeta que o arcanjo, ou o anjo, vamos botar assim, tocou, ou tocará no caso, né? Tocou porque a gente estudou ali, mas a trombeta que o arcanjo tocará no momento do arrebatamento. Nós falamos sobre isso, ok? É a trombeta que os salvos em Cristo ouvirão no momento do arrebatamento, mas da sexta trombeta à sétima trombeta existirá um hiato, um silêncio absoluto, ok? E aí, esse ato escatológico, ele também já prenuncia, ok? Ele dá o prenúncio, ele prenuncia, ele antecede e aponta para o período de silêncio, ok? Da trombeta, da sexta para a sétima trombeta. Aí, como você é um exímio pensador, veja, na live anterior, e eu quero até discutir isto contigo, porque é importante, na live anterior, nós falamos que iniciou o hiato escatológico a partir do término dos ministérios proféticos no Antigo Testamento, com o último profeta, certo? O último foi o quê? Malaquias. E aí, o hiato terminará quando iniciar-se a 70ª ou a semana de número 70
ou a 70ª semana de Daniel, certo? E ela só vai começar, a semana de número 70, ela só vai começar, e eu já falei isso em Grande Tribulação e Anticristo, e falei na live anterior, ela só vai começar a partir do arrebatamento da igreja. Então podemos dizer, pensadores que somos, que o período apontado da 6ª trombeta à 7ª trombeta, que será a trombeta de chamamento da igreja para ser arrebatada, ok? Esse período é o mesmo período que estamos em hiato escatológico. Certo? Que é diferente. Olha, veja bem. É diferente do período interbíblico. Eu particularmente, e aí é uma corrente muito grande. Eu tenho que te dar as duas vertentes, ok? E a minha linha de pensamento é a mesma linha de pensamento da maioria dos teólogos, que o hiato ele começou, eu acho, ele começou do momento que Jesus foi assunto aos céus. Para mim. Ok? A nível de escatologia, eu acredito. Por quê? Porque Jesus, o ministério terreno de Jesus, estava inserido na questão dos assuntos também. Por quê? Porque ele traria as boas novas, e através do evangelho é que o homem tem a concepção, tem um entendimento da salvação em Cristo Jesus. E aí, quando ele foi assunto aos céus, ele falou que enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ok? Se você quiser entender, você pode entender que também, não tem problema nenhum, que o hiato ele começou a partir do Pentecostes, pode ser, mas eu acredito, e a maioria dos teólogos acredita, que o hiato escatológico ele começou a partir que Jesus, ali do Monte das Oliveiras, foi assunto aos céus. Ali começou o hiato escatológico. Veja bem, vamos botar aí 2040 anos, ok, de hiato escatológico, ou 2035, por aí, se você vamos botar aí aquela questão da cronologia em relação aos calendários. Tem aquela discrepância de anos, né? Por causa de calendário. E vamos botar aí 2035 anos de hiato escatológico, e ele só vai terminar quando a igreja for arrebatada. Quando? Algumas coisas já ocorreram através do que Jesus falou do princípio das dores, ok? E aí agora está bem próximo. Mas entenda, eu quero que você chegue à conclusão seguinte:
Se o hiato escatológico começou ali no período de Jesus ser assunto aos céus, e aí a gente pode analisar 2035 anos, 2038 anos, por aí. E em Apocalipse, o período da sexta trombeta para a sétima foi 30 minutos. Aí está bem no que se refere à segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que nós colocamos, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Que para Deus o tempo, ele é o tempo kairos, ele não tem princípio nem meio nem fim para Deus, ok? É uma linha contínua. E aí você vê o que realmente corrobora com a Bíblia Sagrada. E aí você vê em Apocalipse que João, através da revelação, ali teve entendimento de 30 minutos, mas o hiato ele começou quando Jesus foi assunto aos céus, e já dura 2030 e poucos anos. E nós não sabemos até quando quando a igreja será arrebatada. A qualquer momento, pode ser. Pode ser que nós estejamos falando agora aqui, e aí Deus ordene ao anjo, toca a trombeta. Aí a sétima trombeta agora toca e a gente vai subir para a glória, maravilha, glória a Deus, aleluia. Como pode também durar mais um dia, como pode durar mais alguns meses, como pode durar mais alguns anos, como pode durar mais algumas centenas de anos, como pode durar 50, 30, 40 anos, 1000 anos. Ok? Só para eu chegar no nosso versículo principal do nosso estudo, que está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ok? Você vê que é o mesmo período de hiato que foi apresentado para João em Apocalipse, entre a sexta e a sétima trombeta. É o mesmo período de hiato que está ainda vigorando, que desde que Jesus foi assunto aos céus, está vigorando. Por quê? Porque até ali o nascimento de Jesus, nós sabemos que houve, de Malaquias até o nascimento de Jesus, houve o período interbíblico, ou intertestamentário, que durou 400 anos. Que nós até falamos que parece que ali foi um momento que Deus estava preparando tudo para a vinda do Messias. Ok? Certo? Só para que você entenda melhor. Muito bem. E aí começamos agora a falar que nós paramos ali em Malaquias, a nível de cronologia, certo? Nós paramos ali, Malaquias 396, 397, 98 antes de Cristo, ok? E aí, lá para os anos 340, 330, alguma coisa antes de Cristo, por aí. A gente não pode dar data muito específica, apesar de que nós temos aí as datas um pouco mais consistentes, né? Vamos lá, vamos botar aí 330, ok? Antes de Cristo, mais ou menos. Inicia-se o domínio da Grécia através de Alexandre o Grande, certo? Está dentro do período interbíblico, certo? Ok? Teve aí o seu domínio, teve aí as suas conquistas, e aí Alexandre expandiu o seu reinado. E aí é importante ser falado, até pela questão da cultura helenística, né? A cultura com toda a carga, tanto religiosa
quanto a nível do próprio idioma grego, da cultura, de um modo geral, né, dos costumes, foi o que gerou lá na frente a maior, veja bem, a maior facilidade da propagação do evangelho. Haja visto que o evangelho ele foi escrito, ok? Escrito em aramaico. Alguma coisa em aramaico, o Novo Testamento, alguma coisa, não foi nem o Evangelho, foi o Novo Testamento, alguma coisa em aramaico, e a sua maior parte em grego koiné. Porque o grego era como hoje tem-se no mundo o segundo idioma, o inglês. O grego era o segundo idioma de todas as outras nações. Dada a importância e o vulto em relação às conquistas de Alexandre o Grande. De certa forma, Deus estava já utilizando esse rei na sua obra redentora. Seria um dos principais adventos, uma das principais ferramentas da preparação do mundo para que recebesse as boas novas, o Evangelho de Cristo. Certo? Amém? Muito bem. E aí lá para passando-se aí 10 anos, 320 antes de Cristo, na Palestina entrou a dinastia Ptolomaica, que nós falamos na última live, os Ptolomeus, né? Que entraram e dominaram a Palestina, certo? E os Ptolomeus, eles trouxeram toda a tradição helenística com eles para dentro da Palestina. Ok? Nós falamos isso na última live, certo? Muito bem. Aí, passando-se 3 anos, 318, por aí, Jerusalém, não só a Palestina, eles começaram a entrar, Jerusalém foi tomada, conquistada por Soter, Ptolomeu, ok? Entrou Soter e conquistou Jerusalém, certo? Lá para os anos 310, passando-se aí 8 a 7 anos, deu-se, depois dos Ptolomeus, deu-se a dinastia Seleucida, nós falamos, ok? Eu estou te dando agora somente a cronologia, que já falamos desses assuntos na live anterior, certo? Ok? Ok? Aí passou-se alguns anos, nós falamos aí lá para 310, 309, basicamente, depois da questão de Soter, né? Aí entra Antíoco III, certo? Antíoco III é pai de Epifânio, de Antíoco IV Epifânio, ok? Aí ele entra e conquista a Terra Santa, certo?
Ok? Ele vai, entra e conquista. Você imagine, irmãos, e aí a gente tem um pouco da noção de como, mal comparando, o povo, né? O povo de Deus, a terra de Israel, ela ficou como uma bola de ping-pong, né? Para um lado e para o outro. Pancada de cá, pancada de lá, e pancada de cá, e pancada de lá. E sempre assim, né? Povos e povos, durante gerações e gerações, invadindo, dominando, conquistando, trazendo suas cargas culturais e religiosas, e massacrando, né, moendo o povo de Israel. Olha, se não tivesse intervenção divina, certamente seria uma nação perdida no tempo. Já teria, né, desaparecido por inteiro. Mas como Deus fez promessa a Abraão, então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, através da sua infinita fidelidade, cumpriu suas promessas. Ok? Trazendo de novo a consolidação de Israel como nação, e hoje sendo uma das mais importantes nações do âmbito mundial. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Deus é fiel na tua vida. Se Deus te prometeu algo lá atrás, você pode ter certeza. A tua vida jamais passará sem essa promessa ser cumprida. Aleluia. Se Deus falou contigo verdadeiramente e te prometeu, você pode estar lá na tua idade mais avançada, mas a promessa, ela se cumprirá antes de você partir para a eternidade. Amém? Porque assim é nosso Deus. Ele não vai falar nada que não vá fazer na sua vida e na minha vida. Certo? Amém? Glória a Deus. Muito bem. E aí depois, Antíoco, através dos seus domínios ali na Terra Santa, ele começa a tomar também o governo Seleucida, que estava na Síria. Certo? Na Ásia Menor, já falamos disso, né? Síria, Assíria, Mesopotâmia, tudo ali, ok? Média, meso é médio, né? Meso, o prefixo meso é médio, né? Ok? Então, na Média, na Mesopotâmia, na Síria, ali estava o governo Seleucida, que também agia e praticava o helenismo. Nós vimos isso na live anterior. Mas, o que acontece? O Antíoco, ele entra e domina a Síria. Certo? Depois de dominar a Síria, ele vai lá para os anos 198 antes de Cristo. Ele invade o Egito e derrota o Egito. Certo? Ele invade ali onde, na realidade, ele não entra muito no Egito. Ele
na realidade ele derrota o Egito, certo? É ali na altura do delta. Interessante é que se a gente for analisar, basicamente a maioria das batalhas se constituíram ali naquele cenário ali, mas ali tem a parte do delta do Nilo, aí vai descendo, e se não me falha a memória, ali tem chegando já perto de Jerusalém, é onde as batalhas, as maiores e grandes batalhas aconteceram, o Vale de Josafá e o Vale, e ali o chamado de Meguido, né? Meguido. Basicamente é ali que tem-se a maioria das batalhas, né? E ali o Egito também, já na saída ali das cordilheiras, ali da cadeia de montanhas, ali se deu a derrota do Egito e o controle total de Antíoco em relação ao ambiente da Palestina ali. Ok? Ok? Aí depois disto, lá para os anos 172, já não é mais Antíoco III, começa a ascensão de Antíoco IV Epifânio. Antíoco Epifânio, ok? E aí governa tanto a Síria quanto a questão da Palestina e proíbe, foram aquelas normas que ele implementou o judaísmo e os seus costumes, as suas liturgias, ok? Fazendo com que lá para o ano 167, 166 a.C., um homem chamado Judas Macabeu, filho daquele homem que nós falamos na última live, ok? E qual era o nome? Vocês lembram o nome que eu falei? Ele tinha 4 filhos. Vocês lembram? E foi chamado de revolta dos Macabeus. 4 não, 5 filhos. Matatias, ok? E os filhos eram quem? Jonatas, Simão, Judas, João, Eleazar, ok? Nós falamos sobre isso na última live. Matatias, certo? E aí Judas Macabeu, um dos filhos dele, né, desse camponês que nós falamos, ele lidera a revolta contra esta opressão de Antíoco Epifânio. O mesmo Antíoco Epifânio que reergueu Laodiceia, certo? E a sua mulher era chamada Laodice, ok? Nós falamos isso em 7 igrejas da Ásia Menor, nas lives, ok? Certo? Muito bem. Chamada da Revolta dos Macabeus, né? Você tem isso historicamente falando na Bíblia
da edição paulina, Bíblia Católica, 1º e 2º Macabeus, você tem aí os livros de Macabeus, certo? Ok? Aí, depois de 2, 3 anos depois, começa a reedificação do templo, né, do templo, mas na época a dedicação do templo, ok? Nós falamos, né? Nós falamos a dedicação, certo? Mas essa dedicação é o 3º templo, ok? Ok? Porque houve no período interbíblico, intertestamentário, através das conquistas, das invasões, também a dedicação do 2º templo, né? Houve a dedicação, aí depois disto começou a ser invadido, como eu falei, ficou como ping-pong, continuou as invasões, e aí foi novamente destruído o templo. E aí, nesse período, 160, 165 a.C., começou a restauração do templo, depois da revolta dos Macabeus, certo? Amém? Lá para o período 159 a.C., o sacerdócio começou a ser exercido, o sumo sacerdócio, né, por Jonatas, filho de Matatias, aquele Jonatas, filho de Matatias, um dos 5, certo? Um dos Macabeus, ok? Aí lá por volta de 140, 142 antes de Cristo, Simão Macabeu, se torna sumo sacerdote e começa aquela dinastia que eu falei dos Asmoneus, certo? Ok? Lá para os anos 133, 134 a.C., Hircano, né? João Hircano, ele promove o Estado independente judeu, certo? Passados-se 30 anos, aí entra o governo de Aristóbulo. Nós falamos isso, me parece, não falha a memória. Aristóbulo, certo? Isso você veja, por que a gente não tem referências bíblicas? Porque primeiro é o período interbíblico, certo? É o período interbíblico, intertestamentário. Não tem referência bíblica. E segundo, que você, em qualquer bom livro de história contemporânea e moderna, você encontra esses assuntos. Certo? Sugiro a você que não tem tanto domínio de história contemporânea e moderna, que você possa estar fazendo uso de um livro de história contemporânea e moderna. E aí você consegue visualizar esses fatos do período intertestamentário ou período interbíblico. Certo? Amém? Glória a Deus. Muito bem. E aí, depois do governo de Aristóbulo, nós sabemos lá, 1 ano, 2 anos depois, inicia-se o período de Alexandre Janeu, certo? Aristóbulo não durou muito tempo e entra Janeu, Alexandre Janeu. Certo? Amém? Passando-se depois
36 anos, 37 anos, mais ou menos, lá para os anos 76, 77 antes de Cristo, Hircano II se torna o sumo sacerdote no governo de Alexandra, Salomé Alexandra. Ok? 10 anos depois, lá para 66 a.C., começa um grande conflito entre Aristóbulo II e Hircano II. Nós falamos também sobre isto na última live. Ok? Eu estou dando as datas agora da cronologia. Ok? E aí depois, 3 anos depois de conflito, lá para os anos 62, 63 a.C., Hircano II fica sob o controle de Roma. Ok? Roma começa a controlar, a manipular, a dominar. Certo? E aí, nos anos 48 a.C., Júlio César derrota Pompeu. Mesmo Pompeu, que historicamente deu início à cidade de Pompeia. Certo? Muito bem. E aí, Júlio César começa a comandar através de Roma. Nos anos 44, você lembra que nós falamos, me parece, na primeira live, que 45 antes de Cristo, Júlio César, ele cria o calendário juliano, certo? Juliano, porque leva o seu nome, Júlio Augusto César, certo? Muito bem. Ele cria 45 a.C. No ano 44 a.C., ele é assassinado. Ok? Ele é assassinado. E foi historicamente ordenado pelo grupo do Senado. Deixa para lá, irmão. Deixa para lá. Não vou entrar em política, não. Não. Amém? Só para um adendozinho, saber que política ela traz atitudes nocivas, não é de hoje. Ok, só um comentáriozinho. Muito bem. E aí, passando-se algum tempo, em período de 3 anos, Antígono, no ano 40, 41 a.C., começa a governar os romanos, governar em Roma, imperador Antígono. 3 anos se passaram, e aí Herodes toma a Terra Santa, governa a Terra Santa, ok? Entra e governa a Terra Santa. Se estabelece em Jerusalém, ok? Lá para os anos 37 a.C. E aí é interessante que Herodes,
ele inicia o seu mandato, o seu governo, o seu domínio. Jerusalém, certo? Nos anos 27, 10 anos depois do início do governo, né? Do governo de Herodes em Jerusalém, lá em Roma, César Augusto Otaviano, nos anos 27 a.C., começa a governar e é nomeado o imperador de Roma. César Augusto Otaviano, nos anos 27. Mas Herodes continua lá em Jerusalém. Ok? Amém? Chegando nos anos 19 antes de Cristo, aí o que se iniciou depois da revolta dos Macabeus é terminado a construção do templo patrocinado, orientado por Herodes. Ok? A construção, ela dá-se porque parou com a revolta dos Macabeus e tal, aquele negócio, começa a dedicação do templo, aí para. E aí, ela só é retomada, a construção, por Herodes, lá para o ano 19 antes de Cristo. É algo que os próprios judeus pedem ao governador, ao governante, no caso, governador não, o governante Herodes, a autorização para a construção. E ajuda, é claro. Claro. Certo? Amém? E aí eu quero que você preste bem atenção. Preste bem atenção, porque aí está relacionado na Bíblia, se não faz a memória, em Lucas. Depois vamos ver, depois vamos abrir a Bíblia para vermos. No finalzinho eu quero até te convidar a isso. E aquele que tiver aí Bíblia na mão e quiser colocar um comentário, aí em Lucas, não, em Mateus, se não me falha a memória, em Lucas. Que o anjo chega para José e fala, pode voltar para Galileia, né? No caso, para Nazaré, porque já morreram os teus perseguidores. Ok? Jesus tinha nascido, né? Aí é datado aí em torno de 4 ao 5º ano, ok? Do calendário gregoriano antes de Cristo, 4º ou 5º ano antes de Cristo do calendário, Herodes morre e começa o reinado de Arquelau, ou seja, o governo de Arquelau no seu lugar. E o anjo faz menção, porque o edito, o mandado de se sacrificar os recém-nascidos foi de Herodes. Ok? Por isso que José é orientado a ir para o Egito. Ok? E sai de Belém e com Maria e Jesus recém-nascido, Egito. Aí depois, veja, aí não ficou muito tempo, porque essa é a datação provável do nascimento de Jesus. No 5º ou no 4º ano antes dele, segundo o calendário gregoriano. Mas sabemos que a discrepância, aí o déficit é de 5 a 4 anos.
Por isso que está datado 4 anos antes de Cristo, Herodes morre. Mas se você analisar, mediante a palavra de Deus, no Evangelho, eu tenho quase certeza que é Lucas. Vamos lá. Porque às vezes foge, né? Não somos computadores. Vamos lá. Vamos ver rapidamente aqui. Lucas. 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 Se não me falha a memória. Vamos lá. Vamos ver rapidamente aqui. Apresentação. Vamos ver. Não se passou muito tempo, e aí eu gostaria até de... entenda, Jesus e Lucas, o que Lucas mostra não é a volta, né? A volta, vamos chamar assim, o êxodo do Egito. Interessante que, olha aí, êxodo do Egito para a Terra Santa do povo, êxodo de Jesus do Egito para Nazaré, para a Terra Santa. Veja, fez-nos lembrar, ótimo isso, fez-nos lembrar. O que Lucas, capítulo 2, versículo 21 em diante, nos mostra que passando-se 8 dias, e aí está dentro do que é a liturgia levítica, é apresentado o filho varão, né? E é circuncidado, ok? O menino, ok? Isso feito não foi no Egito, foi na volta. Então, depois do nascimento de Jesus, durou dias para que Jesus voltasse do Egito, certo? Foi quando o anjo se apresentou e falou, volta. Vamos ver aqui. Muito bem. Ok. Fuga para o Egito, nós já vemos aqui em Mateus, capítulo 1, certo? Vamos ver aqui. Muito bem. Capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 19, Mateus. Versículo 2, versículo 19, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, torna o menino e sua mãe, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque, no 20, né? Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Certo? Corroborando com a data, basicamente, da discrepância de calendário 4 ao 5º ano antes de Cristo, que é exatamente o período que Jesus nasceu. E depois, 8 dias depois, foi circuncidado e apresentado. Certo? E foi circuncidado e apresentado, não foi no Egito. Depois da sua volta, ele foi apresentado e é circuncidado pelo sacerdote. Só poderia ser na terra de Israel. E Herodes já estava morto, ok? Certo? Muito bem. E aí, nós sabemos que a partir daí,
do nascimento de Jesus, termina o interbíblico ou intertestamentário. Porque nasceu o Emanuel, Deus conosco. Certo? Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Então, o que acontece? Aí termina o interbíblico. Toda aquela movimentação que existiu no mundo conhecido, naqueles 400 anos, foi preparando as veredas para o Messias, culminando na pregação de João Batista. Por isso que João Batista é considerado o último profeta. Ok? E aí, lá voltando um pouquinho, falando sobre agora o Novo Testamento, lá para o ano 6 a.C., se anuncia em Nazaré a vinda do Messias. Mateus 1, 18 a 25, o anjo ele visita tanto José quanto depois Maria. Ok? No quarto ano, aí nasce Jesus, em Belém. Lucas 2, versículo 6 ao 14. Aí nós falamos que com o nascimento de Jesus, inicia-se a era cristã. Anno Domini, do latim. Ano do Senhor. Anno Domini. Quando você vê as letras maiúsculas AD, você sabe que é Anno Domini, do latim, ano do Senhor. Início da era cristã, ou início do Anno Domini, é a partir do nascimento de Cristo. Ou depois de Cristo, né? Um D pequeno e um C grande. Certo? Aí, veja, nasceu depois disso, até a chegada, nascimento e adoração dos magos, ok? Mateus 2, 10 e 11. Depois disso, dentro desse período, volta do Egito para Nazaré. Mateus 2, 20 a 23. Estou já dando na ordem cronológica. Passando-se alguns anos, Jesus, se você analisar aí, ele com 12 anos, lá para o ano 8 depois de Cristo, agora já é depois de Cristo, certo? Tanto a adoração quanto a volta do Egito, tanto quanto esses assuntos como esse que eu vou falar, né? Lá, né? Quando ele tinha 12 anos, no ano 8 depois de Cristo, é tudo depois de Cristo, depois do seu nascimento. Jesus estava no templo palestrando com os doutos na lei, os especialistas na lei, ok? Os escribas e fariseus. Lucas 2, 46 e 47. Essa passagem, ok? Aí sim, dali, dos 12 anos dele, do ano 8 ao ano mais ou menos 20,
e 6 depois de Cristo, tem toda a sua adolescência e a sua mocidade, que é algo que a Bíblia não nos apresenta. Ok? Porém, lá para os anos 26, 25, ok? E aí é quando ele faz 30 anos, baseado 4 anos antes de Cristo, no seu nascimento, 26 anos passado, 30 anos. Aí inicia-se o seu ministério. Aparece nessa ocasião João Batista, ok? Encontramos isto em Marcos capítulo 1, versículo 3 a 6. Também no ano 26, tem o batismo de Jesus, Marcos 1, 9 a 11, e Lucas 3, 21 a 23. Nós temos aí o batismo de Jesus e o início do seu ministério terreno. Ok? Ministério este que no ano 29, 3 anos depois, quando ele tinha 33 anos, se dá fim, ok? Através da sua crucificação, morte e depois ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Ele vive, glória a Deus. Certo? Passado-se isto, 40 dias após a sua ressurreição, ok? Jesus é assunto aos céus. Tudo isso no término dos seus 33 anos, e aí começa, depois da sua crucificação, terceiro dia, ele ressurge dos mortos, anda em toda ali aquele termo palestino, aquelas terras palestinas, e depois, reunido com seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele é assunto aos céus. Ok? 29 depois de Cristo. Muito bem. Aí, passados-se alguns dias, ok? Você pode botar aí já nos anos 30 depois de Cristo. Começa uma fase altamente importante. É o estabelecimento, a inauguração da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? 30 depois de Cristo. Ali é dado o dia de Pentecostes, a promessa de Jesus de enviar o outro Consolador. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles cerca de 120 discípulos, ok? Isso já também contabilizando os apóstolos, menos Judas Iscariotes, que estava morto. Ali, reunidos no cenáculo, o Consolador, o Espírito Santo vem e derrama poder sobre aquelas vidas, e ali se inicia, se estabelece a Igreja de Cristo.
na Judéia. Porque tu, Simão Bajornas, és Petros, és Pedro, Petros, fragmento de pedra. E sobre esta pedra, ou seja, sobre ele, Jesus, a pedra, a rocha angular, a pedra de esquina, Petra, Jesus, edificarei a minha igreja. Ok? Petros, fragmento de pedra. Pedro, Simão Bajornas, era aquele que no momento do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, sairia e a porta ali do cenáculo, perto da porta de uma das portas de entrada da cidade, ele traria a primeira mensagem, a primeira pregação de salvação, arrependimento e conversão, e milhares de almas se renderiam aos pés do Senhor, ou seja, a inauguração da Igreja de Cristo. Ok? A chave da igreja que Jesus prometeu para Pedro era nesse aspecto de inaugurar a igreja dele, Cristo Jesus, nos anos 30. Ok? Muito bem. Aí, é um período de 5 anos, dos anos 30, do início, até os anos 35, aí começou a haver as perseguições, ok? Morte de Estevão, aquele negócio todo, todas as perseguições. A partir do ano 35, 36, começa a igreja a propagar-se fora dos limites palestinos, ok? Aí começa a saiu de Judéia, Samaria, ok? E já começou a tomar os confins da terra. Ou seja, deu-se início ali no ano 35, 34 depois de Cristo, começa Saulo já se converteu, aí começa as viagens missionárias de Paulo aos confins da terra, aos gentios. Ok? Amém? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Agora é o contrário. Agora você vê que está contando de trás, da frente, não, de trás para frente, certo? Contando progressivamente, não está contando regressivamente. Depois do nascimento de Jesus, a gente conta para frente, ok? Ok? Não conta para trás, certo? Então, passando-se 25 anos, certo? 25 anos após do começo das viagens missionárias, aí começam-se escritas as cartas, as epístolas, tanto Paulo quanto Pedro e outros, ok? Começam a escrever um período de escrever as epístolas, as cartas, certo? Os evangelhos. Aí tem aí um período aí, mais ou menos, um período aí de vamos botar aí uns 5, 6 anos, né? O pessoal começou a ir pro pergaminho e começou a escrever inspirado por Deus. Ok? Amém? Muito bem.
E aí no ano 67, mais ou menos, depois de Cristo, Pedro é martirizado. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, nesse período de 67, 68 depois de Cristo, ele é decapitado em Roma, degolado. Ok? Ok? Ou seja, morre Pedro e Paulo lá para os anos 67, 68 depois de Cristo. Certo? Se você colocar aí 35 anos depois de Jesus ser assunto aos céus, se você quiser assim, 35 anos depois, Pedro e Paulo são mortos, martirizados. Passa-se bastante tempo, né? Passa-se uma vida, né? Trabalham bem para Jesus, né? Muito bem. Depois disso, lá para os anos 71, 72, 2, 3 anos depois, mais ou menos, do martírio de Pedro e Paulo, o imperador era o imperador Tito, em Roma. Ele entra e destrói Jerusalém. Certo? Muito bem. E continua, irmão, continua, as perseguições, continua. São coisas assim, espantosas o que foi o sofrimento dos cristãos. Quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, não era brincadeira. Mas ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. É algo assim impressionante. Hoje, existe perseguição? Existe. Existe morte? Existe. Existe execuções? Existe. Mas aquele período era um período terrível. Um período negro de muitas mortes por causa do Evangelho. Por causa de Jesus. Ok? Muito bem. Depois ali 72 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, e aí João passou, vamos dizer assim, 14 anos, 24 anos depois, 24 anos depois dessa destruição, João é lançado preso na ilha de Patmos. 24 anos depois da destruição. É lançado na ilha de Patmos. Pode botar aí 30 anos depois da morte de Pedro e de Paulo. João é sentenciado à cadeia na ilha de Patmos, onde tinha minas de sal, onde ele trabalhou nas minas de sal e ficou trancafiado. Ok? E aí, depois disto, ele ali na ilha de Patmos, ele recebe as instruções, a revelação do Apocalipse. Ok? Ali ele certamente
ele esboça todas as revelações que ele recebera do Senhor e do nosso Mestre Jesus Cristo. Ali nos seus momentos de descanso, ele com certeza, antes dos períodos de trabalho nas minas de sal, ele começa a esboçar o livro do Apocalipse. Ok? Passado-se mais 1 ano e meio, 2 anos, João retorna à sua casa. E aí nós já falamos isso em outras lives. A sua casa, ela estava em Éfeso. João morava em Éfeso, na cidade de Éfeso. Ok? Saindo das minas de sal da ilha de Patmos, João, ele volta para o seu lar na cidade de Éfeso. E ali se encontrando, né, lá para os anos 98, quase 100 anos, né, depois de Cristo. E aí vale falar que João foi o último dos apóstolos a morrer, ok? O último dos apóstolos a morrer. E aí você vê, ele lá em Éfeso, 98 anos depois de Cristo, ele escreve o Evangelho segundo ele escreveria, ok? Ele escreve o Evangelho segundo João, o apóstolo João, quase 100 anos depois de Cristo, ok? Muito bem. E aí logo em seguida ele vem a falecer. Se você analisar da esfera do calendário, aí Cristo nasceu antes do período do calendário gregoriano, já tinha 100 anos. Ok? Já tinha 100 anos. Já tinha 100 anos. Já tinha 100 anos. Certo? Amém? Daí por diante, queridos amados irmãos, aí é uma questão, vamos botar, dos anos 100, né? Nós aprendemos que até em 7 igrejas da Ásia, né? E falamos também lá no livro, no estudo de Anticristo e Grande Tribulação, e falando sobre esses períodos, né, que representam cada igreja. A primeira igreja, ela representa a igreja apostólica, ok? A igreja apostólica, certo? Desejável, né? A segunda, Tiatira, né? Ou Esmirna. Eu sempre me confundo. Mas a primeira igreja é Éfeso, a segunda é Esmirna. Ou seja, a Esmirna é mirra, né? Cheiro suave, ok? Então, Éfeso, desejável, ela representa o período da igreja apostólica,
até ali dos anos 30 aos anos 100, ok? E aí dos anos 100 a 130 começa ali o período da igreja perseguida, né? Ok? E entendemos que a perseguição, ela a partir daí, ela continua, ela não começa, ela continua, né? Ela continua. Nós temos aí tanta perseguição desde que a igreja ela nasceu na face da terra. Mas se intensifica muito mais a perseguição aí nesses anos aí, dos anos 100 a 130, em que teve muita morte também e muita atrocidade. E veja, a partir daí, a história, ela dá seguimento, tem os períodos, né, de cada fase da igreja, né, e até os nossos dias atuais. Na verdade, nós fazemos parte desta cronologia bíblica. Nós fazemos parte, nós estamos inseridos como Igreja de Cristo e como igreja esperando o evento do arrebatamento. Temos aí, dentro da ordem cronológica, nós estamos na data de 2035, 2033, depois de Cristo, ok? Você e eu fazemos parte desta ordem. Você pode colocar aí no final aí das suas anotações de cronologia bíblica que você faz parte desta linha temporal, desta linha do tempo, desta cronologia, e você está na data do ano 2035, 2038, né? Depois de Cristo, que culminará no arrebatamento da igreja. Até lá, contará-se o hiato escatológico que começou quando Jesus foi assunto aos céus. Daí o nascimento de Jesus, para trás até Malaquias, é o período interbíblico. Ok? Então, nós te apresentamos em 4 lives, em ordem, no que se pode ser apresentado em ordem cronológica, em ordem de datas, e muitas datas relativas e aproximadas e não datas exatas, de Adão, da criação do homem até hoje, no dia 26 de agosto de 2020. Ok? Você tem aí toda a ordem cronológica dos assuntos da Bíblia Sagrada. Para que você seja mais lembrado, claro, evidentemente que a Bíblia Sagrada está fechada que eu digo, em relação aos 66 livros. Mas, com certeza, nos feitos da Igreja vitoriosa de Cristo, você pode ser inserido quanto a um povo que pregou bastante a palavra da salvação para aqueles que necessitam. Ser lembrado para a eternidade como uma ferramenta e uma ferramenta eficaz nas mãos do Senhor.
Amém? Faltando 18 agora para as 17 horas. Eu gostaria de te agradecer por mais uma vez estar conosco, prestigiando e, evidentemente, aprendendo, sendo abençoado e edificado através da palavra de Deus junto comigo. Temos crescido, temos aprendido, temos sido abençoados, temos sido edificados com os estudos da palavra de Deus. Que possamos continuar desta forma, que possamos pedir a Deus para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos continue nos dando suporte espiritual e físico necessários para continuarmos buscando e aprendendo com a poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Lembrando que sábado estaremos com uma nova roupagem. Estaremos agora com reflexões, ok? Com reflexões. Tudo que eu faço é perguntando primeiro ao Senhor o que se deve ser feito. E eu ontem perguntando a Deus, Senhor, continuemos com os estudos ou como iremos fazer? Aproveitando esse breve recesso que tivemos. E o Santo Espírito de Deus falou ao meu coração, reflexões. E como servo obediente que sou, eu a partir de sábado, às 15 horas, nesta página, estarei dando início a um período de reflexões, onde seremos abençoados e edificados através da palavra de Deus também. Podemos dizer que é também um estudo da sacrossanta palavra de Deus. Amém? Quero agora te convidar para que você possa estar orando junto conosco, agradecendo a Deus por esses momentos maravilhosos, momentos preciosos, momentos de extrema felicidade de estar na presença de Deus e estar aprendendo juntamente contigo a palavra do nosso Deus. Curve sua cabeça. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por estar diante da tua presença mais uma vez, ó Deus. Agora entrando, Senhor, ou Pai querido, melhor dizendo, continuando na dimensão do teu Santo Espírito, fazendo menção do teu santo nome, entrando na sala do teu trono mais uma vez, para te pedir, Senhor, Senhor, uma bênção especial para cada um de nós, para os meus irmãos e irmãs, para o meu ouvinte, para mim, Deus querido, que temos, Senhor, o intuito, Senhor, o propósito, ó Deus, de estar aprendendo, Senhor, através da tua palavra, aprendendo mais de ti, Senhor, para que possamos continuar sendo vitoriosos na face desta terra. Deus querido, te agradecer, Senhor, porque tu, Senhor, nos orientaste, tu, Senhor, nos conduziste, tu, Senhor, é que tem, Senhor, ministrado a tua palavra para edificação das nossas vidas, para, Senhor, melhor aprendizado, para que, Senhor, possamos viver, Senhor, de valor em valor, de vitória em vitória, na face desta terra. Glorificamos e exaltamos o teu santo nome por isto. Senhor, obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, ó Deus querido, que participou. Obrigado, Senhor, por aqueles que ainda irão participar, e pela fé, querido Deus, eu contemplo já, ó Pai, muitos e muitas pessoas que precisam e necessitam, Senhor, ouvir a tua voz, e através do Facebook, através do YouTube, Senhor, ouvirão, Senhor, mais de ti, e, Senhor, Deus querido, absorverão, Senhor, a tua palavra, e se converterão, se arrependerão, Senhor, e te servirão, ó Deus querido, em espírito e em verdade. Eu profetizo isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia.
Senhor, por isso nós te agradecemos. Deus, nos despede em paz desse estudo, Senhor. Nos dá, Senhor, uma tarde e uma noite abençoada na tua presença, Deus. Ó Deus querido, Senhor, e se tu, Senhor, não voltar, Senhor, até sábado para arrebatar a tua igreja vitoriosa esta na face da terra, ou, Pai querido, não voltar para nos levar para a eternidade até sábado, Deus Todo-Poderoso, te pedimos, ó Pai, para que nós possamos nos reunir novamente sábado às 15 horas, Senhor, nesta página do Facebook, Senhor, para aprendermos mais de Ti através da tarde de estudos da Tua Santa Palavra. Deus, é isso que pedimos e já te agradecemos com a certeza da vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todo o sempre. Amém, querido e amado irmão, graças a Deus. Assim, ficamos por aqui. Demos hoje término a mais algumas lives de estudos do assunto de cronologia bíblica. Tenho certeza que você foi abençoado e edificado. Eu fui. E te convido a estar junto comigo sábado novamente para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E, subsequentemente, Deus vai nos abençoando com a sua poderosa unção, poderosa graça. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Se você não pode nos acompanhar no Facebook, vá lá no nosso canal do YouTube e faça uso das lives de estudo, das mensagens pregadas na igreja ou das mensagens de reflexão. Graças a Deus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas comunhão e consolações do Santo Espírito de Deus esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte, e que possamos estar ansiosos para nos reunirmos novamente sábado, às 15 horas, no Facebook, para aprendermos mais de Deus. Graça e paz.